Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Continuamos ao vivo nessa madrugada de terça-feira, 21 de maio. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia a partir de agora. Não saia daí, porque nossos repórteres irão nos mostrar o que anda acontecendo na capital paulista e também tem previsão do tempo para você que está saindo para o trabalho. Fique com a gente. Eu começo a minha participação com uma discussão que terminou em morte em Canoas, no Rio Grande do Sul. A briga aconteceu num carro, 2 pessoas morreram e uma ficou ferida. 4 pessoas estavam neste carro a caminho de um cartório para resolver a documentação de um terreno. Houve um desentendimento entre os ocupantes. Tiros foram ouvidos dentro do carro, nesta rua do bairro Igara, em Canoas. Desgovernado, o automóvel só parou depois de atingir uma calçada. Quando a polícia chegou ao local, encontrou 2 corpos dentro do veículo. Uma mulher no banco da frente e um homem no banco de trás. As vítimas foram identificadas como Fernanda Lima Chaves, de 29 anos, e Felipe dos Santos Moreira, de 24. Familiares estavam tentando entender o que tinha acontecido. Novo, morreu cedo. A influência, não sei do que aconteceu, mas... Agora, juntar os cacos que é o que resta, O motorista foi baleado no ombro e encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. O atirador fugiu a pé. Eu estava no pátio da minha casa e eu vi que ele parou na esquina meio desnorteado, não sabia para onde ia, com a mão na barriga, que eu não sei se ele tinha levado um tiro também ou se ele estava segurando a arma. A polícia identificou o autor dos tiros e investiga a motivação do crime. Nós temos uma terceira pessoa baleada no hospital e a polícia não descarta a possibilidade dele também ter atirado no autor já identificado, e nessa troca de tiro ainda não foi possível precisar quem atirou em quem. Um grupo protestou para pedir justiça após a chacina com 6 mortos em Lauro de Freitas, na Bahia. A manifestação de amigos, familiares e pessoas que moram no bairro das vítimas chegou a bloquear a Avenida Santos Dumont na tarde desta segunda-feira. Os manifestantes pediram justiça no caso da chacina, que aconteceu no final da tarde do último sábado e deixou 6 mortos, entre eles uma tia e 2 sobrinhos. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por disputas de tráfico de drogas e que os atiradores dispararam aleatoriamente depois de não terem encontrado o real alvo do grupo. Um homem foi preso depois de atropelar 6 pessoas, 5 da mesma família, entre elas 2 crianças, na Grande Curitiba. Segundo a polícia, o motorista que fugiu sem prestar socorro estava bêbado, não possui habilitação e o licenciamento do carro está vencido. O para-brisa todo estilhaçado é o sinal mais evidente do impacto contra os pedestres. A parte da frente do carro também ficou danificada. O veículo passou por uma perícia. O motorista foi preso pela PM em casa, onde tinha se escondido. Logo depois do atropelamento, o carro dele foi seguido por uma testemunha que estava de moto e fez a denúncia à polícia. O teste do bafômetro comprovou que Vilmar Rodrigues, de 30 anos, estava bêbado. O resultado deu 0,74 miligramas de álcool, níveis acima do permitido. Outros fatores complicam a situação do motorista, que dirigia perigosamente e fugiu se negando a prestar socorro. A Polícia Civil tem equipe diligenciando, precisamos ouvir as testemunhas para trazermos informações sobre qual crime ele será indiciado. Vilmar Rodrigues não tem carteira de habilitação. Na delegacia, ele disse que bebeu, mas apenas depois do grave acidente. E alega ter fugido por medo. Essa versão é fantasiosa, considerando que encontramos latas de cerveja dentro do veículo, inclusive a própria PM, no momento da confecção do boletim de ocorrência, colocou o número do código de barra das latas, e as latas são efetivamente que estão dentro do carro, acondicionada lá, e o teste de etilômetro confirma que ele teria realizado a ingestão de bebida alcoólica. Entre as vítimas do atropelamento estão uma criança de 5 anos e um bebê de 1 ano de idade. O comportamento dele foi extremamente reprovável, ele deveria ter parado, prestado socorro, e as pessoas entenderiam, obviamente, que ele queria prestar o socorro, que efetivamente teria sido um acidente e não um crime de trânsito, como a gente está apurando no momento.
E vamos falar agora de um trágico acidente que aconteceu na noite desta segunda-feira na zona norte de São Paulo. Um menino de 8 anos morreu atropelado ao tentar pegar uma bola numa rodovia. Amanda Campos, bom dia para você. O motorista que atropelou fugiu sem prestar socorro. Ele já foi identificado? Não, Analice, a polícia ainda procura este suspeito, procura identificar aí este motorista. Bom dia para você e para todo mundo. Segundo informações da polícia, há duas versões, inclusive, para o que pode ter acontecido. A primeira é esta que você disse logo no início da minha entrada ao vivo. De acordo com testemunhas, pessoas que moram ali em comunidades próximas a Fernão Dias, ali na região do Jaçanã, na zona norte de São Paulo. Este menino, o Christian Ferreira, de apenas 8 anos, estaria brincando, estaria jogando bola perto da casa dele com outras crianças. Quando o objeto caiu na via, ele saiu correndo para pegar e um motorista de um caminhão teria atropelado a criança. Agora, segundo informações da polícia rodoviária, um motorista, um suposto motorista, teria telefonado para a corporação para dizer, inclusive, minutos antes do acidente, que uma criança estava andando sozinha pela rodovia. Foram os próprios moradores ali daquela região e motoristas que acionaram os policiais e também o corpo de bombeiros logo depois que esse acidente aconteceu por volta das 9 da noite desta segunda-feira. Uma equipe aí dos bombeiros foi que acabou identificando a morte da criança ainda no local. Logo depois desta identificação, os próprios moradores teriam invadido uma das pistas da rodovia para protestar contra a falta de segurança, mas o protesto foi dispersado aí pelos policiais temendo novos acidentes. Esse caso foi registrado no DP do Jaçanã. A polícia continua investigando o caso, Analice, porque algumas perguntas ainda precisam de respostas. Entre elas, como que uma criança tão nova estaria em uma das rodovias mais movimentadas do estado de São Paulo, sem a supervisão de um adulto? Eu volto com você. Isso mesmo. Obrigada, Amanda. Amanda continua aí com a gente e traz outras informações a qualquer momento. Uma idosa morreu e um ciclista ficou ferido em um acidente no bairro dos Jardins, região nobre de São Paulo. Testemunhas disseram à polícia que o carro que aparece nas imagens arrancou em alta velocidade, atropelou um ciclista e ainda atingiu um outro veículo que estava parado no farol. A força do impacto deixou o carro completamente destruído. Dentro dele estava a idosa identificada como Dulce Maria, de 75 anos. Ela teria sofrido um mal súbito, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A vítima estava acompanhada do neto, que não ficou ferido. O ciclista, de 51 anos, foi levado a um hospital da zona sul da cidade. O estado de saúde dele não foi revelado. E olha só esse caso, um policial civil matou a ex-namorada na sede da Secretaria de Educação em Brasília e depois se matou. 2 boletins de ocorrência e uma medida protetiva não impediram o assassinato da servidora, que há 2 anos era ameaçada pelo agressor. Débora Tereza Correia, servidora pública de 43 anos, foi assassinada na frente de colegas pelo policial civil Sérgio Murilo dos Santos, de 51. Os dois tiveram um relacionamento em 2017, mas estavam separados. Nesta segunda-feira, por volta das 9h40 da manhã, Sérgio se identificou e entrou armado no prédio da Secretaria de Educação, local de trabalho de Débora. Subiu até o 3º andar, onde ela estava. Os dois discutiram e Sérgio disparou. Depois, atirou na própria cabeça. Eu só ouvi 3 barulhos de tiros. E a gente não sabia nem que era tiro, e aí depois a gente soube que era tiro, e nós todos, os servidores, todos fomos orientados a descer do prédio. A polícia trabalha com a suspeita de que Débora terminou o namoro porque descobriu que Sérgio era casado. Ele morava com a esposa e estavam juntos há 19 anos. Desde 2017, Débora denuncia à polícia ameaças e agressões do ex-namorado. Ao menos 2 boletins de ocorrência foram registrados. No fim do ano passado, Sérgio Murilo foi condenado a 18 dias de prisão em regime aberto após descumprir medida protetiva que Débora havia conseguido contra ele. Esta amiga da vítima conta que as ameaças eram frequentes. Em um determinado dia, ele a pegou e passou umas 3 horas com ela dentro de um carro, fazendo ameaças, agredindo. Então, neste dia, ela fez
a denúncia à polícia. Com medo do ex, Débora mudou de casa e abandonou a sala de aula, onde atuava como professora. Quando alugou o novo local, ela sequer colocou nada no nome dela, nem água, nem luz, nem telefone, mudou de celular. Ela era muito reservada. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Um homem de 36 anos foi preso em Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo, depois de atropelar e arrastar a namorada por 50 metros. Câmeras de segurança registraram a ação. O veículo aparece em movimento com a mulher presa a uma das portas. Ela é arrastada até o carro colidir com um poste na calçada. Segundo a polícia, a vítima teria se recusado a ir em uma festa com um companheiro. Ela está internada em estado grave. O suspeito vai responder por tentativa de feminicídio. E a Justiça concedeu liberdade provisória ao homem que agrediu policiais militares no Distrito Federal. A polícia foi chamada para atender uma denúncia de uma mulher que foi mantida em cárcere privado pelo suspeito. Nas imagens, Jorge de Medeiros e um policial militar trocam golpes de cacetetes. Para conter o agressor, um dos PMs saca a arma e atira no chão. O suspeito se assusta e cai. Jorge vai responder pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça, resistência, desobediência e Lei Maria da Penha. A Corregedoria da PM vai investigar a atuação dos policiais. E vamos às notícias de Brasília. A discussão de um texto alternativo para a reforma da Previdência elaborado pelo Congresso foi criticada pela liderança do governo. O relator da Comissão Especial da Previdência, deputado Samuel Moreira, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negaram a proposta. Foi dia de mostrar sintonia entre governo e Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados foi o primeiro a negar um texto alternativo para a reforma da Previdência. O parlamento serve para isso, para construir textos melhores do que aquele que o Poder Executivo encaminhou, não nesse governo, mas em todos. A apresentação de uma nova proposta foi discutida na semana passada entre o próprio Rodrigo Maia e deputados do Centrão. Hoje, o relator da reforma se reuniu com o ministro da Economia. Garantiu que não vai jogar fora o projeto apresentado pelo governo. Estamos trabalhando em cima do projeto que o governo enviou. Esse é o projeto, só tem esse projeto. Nós estamos relatando este projeto, não há outro. E nós vamos continuar assim. E deixou a equipe econômica segura da defesa do texto. Estamos confiantes no trabalho do Congresso e otimistas quanto ao compromisso de conseguirmos aprovar a reforma. O governo trabalha para convencer os deputados de que a base do projeto de reforma da Previdência não pode ser desfigurada e defende pontos como idade mínima, regras iguais para os setores públicos e privados e contribuições de acordo com o tamanho dos salários. A votação na Câmara também preocupa. Nas contas do presidente da Comissão Especial da Reforma, o governo ainda não tem os votos necessários. A base aliada contesta. Nós temos aí um Congresso que está disposto a votar, nós temos um grupo de líderes que está disposto a seguir com a votação. O que tem que acontecer é uma boa conversa e todo mundo baixa a guarda. Chega de clima beligerante. Não se consegue aliados atacando pessoas. O presidente Jair Bolsonaro lançou a segunda fase da campanha para esclarecer dúvidas sobre as mudanças na Previdência. Mais cedo, Bolsonaro disse que se o Congresso tem uma alternativa melhor para a reforma, os senadores e deputados devem colocar em votação. Jair Bolsonaro teve um encontro no Rio com representantes da indústria e falou sobre a possibilidade de um texto alternativo para a reforma da Previdência. A Câmara e o Senado têm propostas melhores do que a nossa, que coloquem em votação não a briga entre poderes. O que há uma grande fofoca, o que eu mais quero é conversar. Agora eu sei que tem gente que não é apenas conversar. A crítica aos políticos continuou. É um país maravilhoso, que tem tudo para dar certo. Mas o grande problema é a nossa classe política.
De volta a Brasília, o presidente participou da cerimônia de lançamento da segunda fase da campanha da Previdência. Com o slogan Nova Previdência pode perguntar, a ideia é esclarecer as dúvidas dos trabalhadores sobre o que muda na vida de cada um se a proposta do governo for aprovada. Os vídeos reforçam que as mudanças serão para todos e combaterão privilégios. E que quem ganha mais vai ter que pagar mais. Agora quem ganha menos vai pagar menos. A campanha terá um custo de 37 milhões de reais e uma identificação para combater as notícias falsas. Essa campanha traz o símbolo, essa é a verdade, em contraponto ao símbolo do fake news. Só venceremos os desafios desta reforma valorizando a boa comunicação, ética, responsável e transparente. Essa comunicação, ela segue a diretriz do governo, do presidente Bolsonaro, que é uma comunicação informativa, sem caráter ideológico. Bolsonaro voltou a falar das mudanças no texto do governo e fez um apelo. Nós valorizamos, sim, o parlamento brasileiro, que vai ser quem vai dar a palavra final nessa questão da Previdência. Pretendemos que a nossa reforma saia de lá com o menor número possível de emendas aprovadas. Jair Bolsonaro sancionou na última sexta-feira lei aprovada pelo Congresso Nacional para perdoar multas de partidos políticos. O perdão vale, por exemplo, para a legenda que não dedicou verba suficiente para promover a campanha de mulheres. Os valores chegam a 70 milhões de reais. A medida foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira. Uma menina de 11 meses morreu por complicações da gripe A, causada pelo vírus H1N1 em Sarapinga, na Grande Porto Alegre. Foi a terceira morte provocada pela doença no Rio Grande do Sul somente este ano. Neste vídeo, gravado no domingo do Dia das Mães, Maria Luísa, de 11 meses, brinca na sala de casa. Isso, fazer ginástica. Durante a noite, ela teve febre. Os pais levaram a menina para este hospital. O médico olhou e disse para mim, não, ela está com um pouquinho de febre, mas eu vou receitar o paracetamol. A família voltou para casa, mas a febre continuou alta. Na segunda-feira, dia 13, Maria Luísa precisou ser internada. O único diagnóstico que ele me deu foi bronquiolite. Foi o único. A gente vai ficar aqui tratando, mas ela vai ficar bem. No hospital, a menina passou mais de 15 horas sem ser examinada por nenhum médico, segundo os pais. A criança morreu na tarde da última quarta-feira. No atestado de óbito, a causa da morte é insuficiência respiratória aguda causada por bronquiolite, uma inflamação dos brônquios que levam oxigênio para os pulmões. 2 dias depois, a Secretaria de Saúde de Sapiranga, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, confirmou que a menina morreu por complicações decorrentes da gripe A. Só este ano é a terceira morte provocada pela doença no Rio Grande do Sul. A família acredita que houve falha no diagnóstico. Os médicos não suspeitaram que Maria Luísa pudesse estar contaminada com o vírus H1N1. Por e-mail, o hospital informou que recebeu a confirmação do diagnóstico de gripe A no último domingo e que nas últimas 12 horas a paciente foi monitorada e teve a assistência de uma pediatra em tempo integral. Em uma nova nota, esclareceu ainda que não adotou o procedimento recomendado pelo Ministério da Saúde de uso do Tamiflu, porque o diagnóstico não era de gripe. Uma sindicância vai apurar o caso. Segundo a mãe, a menina ainda não tinha sido vacinada contra a gripe porque estava tomando antibiótico por causa de uma virose. 450 pessoas ficaram desabrigadas depois que um temporal atingiu a cidade de Peruíbe, no litoral paulista, durante o fim de semana. Algumas estradas que dão acesso às principais praias da região ficaram bloqueadas. Toneladas de pedras e muita lama deslizaram do Morro do Guaraú na cidade de Peruíbe. A estrada que dá acesso ao bairro ficou bloqueada e deixou cerca de 3.000 moradores isolados. Para sair do local, só andando por uma trilha improvisada. Acabou a energia, chovia muito, nós acabamos ficando no escuro, com água por todo lado e quase sem comida. Cerca de 450 pessoas estão desabrigadas. Nesta região, o terreno ainda está encharcado e, para evitar novos acidentes, todo o material é retirado cuidadosamente. O solo ainda está encharcado, está minando bastante água. Então, o material que está depositado na parte de baixo
da encosta está sendo retirada, então o maquinário está trabalhando. De acordo com a Defesa Civil de Peruíbe, choveu cerca de 360 milímetros nas últimas 72 horas. Um volume nunca registrado na cidade. Para se ter uma ideia, mais de 24 horas depois da última chuva forte, muitas ruas ainda estão assim, debaixo d'água. De todas que teve, essa foi a pior. Muita gente aí perdeu tudo aí. Em Ilhabela, também no litoral paulista, a chuva causou uma série de transtornos. Uma casa desabou do barranco. A barreira veio abaixo e isolou os moradores do bairro Piúva. Não há registro de feridos. As aulas na região foram suspensas. Toda a lama bloqueou uma das pistas do arquipélago, impedindo a passagem de veículos e pedestres. Por pouco, um casamento não foi cancelado. Os noivos e alguns convidados ficaram presos na estrada e chegaram à festa num barco alugado. Casamento lindo, cerimônia abençoada e agora eles chegando para a grande festa. Para a alegria do casal, a história teve um final feliz. No Rio de Janeiro, a chuva do fim de semana provocou estragos em pelo menos 6 municípios. Em Arraial do Cabo, no litoral fluminense, a prefeitura decretou estado de emergência. O caminho improvisado era o único possível para quem quisesse chegar a Arraial do Cabo na manhã desta segunda-feira. Muita lama, muito buraco, carro quebrado. Os ônibus deixavam os passageiros na entrada da cidade. Vamos a pé. Caminhando, é bom para emagrecer, né? Isso porque a rodovia RJ-140, o principal acesso à cidade, ficou fechada durante 3 dias por causa de um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas. A estrada foi parcialmente liberada no início da tarde. Até agora, 8 famílias tiveram suas casas interditadas pela Defesa Civil. Elas foram trazidas para cá, uma escola municipal que está servindo como abrigo temporariamente. Aqui, o auditório abriu espaço para inúmeras malas e pertences pessoais. A nossa laje da nossa casa, ela cedeu. Aí os bombeiros estiveram lá na minha casa, nos ajudaram a tirar algumas coisas, né? Nós temos acompanhamento de psicólogos, assistentes sociais, enfermeira 24 horas, o médico vem aqui uma vez por dia. Estragos também em Rio das Ostras. Em Macaé, foi registrado o maior volume de chuvas no estado ao longo do fim de semana. A situação também é crítica em Barra Mansa, sul do estado, onde pelo menos 1.000 famílias estão desalojadas e 400 desabrigadas. Estas imagens mostram um corpo de bombeiros resgatando 3 pessoas da mesma família que ficaram ilhadas dentro de casa, entre elas uma criança. O governador Wilson Witzel sobrevoou a região no domingo e instalou um gabinete de crise na cidade. O satélite mostra a variação de nebulosidade do norte ao sul do país. A atuação de uma frente fria, além de instabilidades no interior do continente, organizam nuvens carregadas e chove em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Nas regiões norte e nordeste, tem chuva volumosa de Roraima até o Rio Grande do Norte, por causa dos ventos úmidos que sopram do mar para a costa. O tempo firme predomina nas regiões centro-oeste e sudeste devido à atuação de uma massa de ar seco. Terça-feira de céu nublado, chuva a qualquer momento e queda na temperatura em Porto Alegre. Faz apenas 22 graus. No Rio de Janeiro, expectativa de tempo firme, céu claro e bastante ensolarado. Máxima de 30. Em Belém, chuva isolada, faz calor e os termômetros marcam até 32. Na capital paulista, o dia será de céu claro com sol e máxima de 27. E vamos às notícias internacionais. Um adolescente imigrante da Guatemala morreu uma semana após ser detido pela Polícia de Fronteira dos Estados Unidos. O jovem de 16 anos foi encontrado morto nesta segunda-feira. Ele estava detido em uma estação no Texas, próxima à fronteira com o México, e tinha sido diagnosticado com influenza A. As autoridades investigam o caso. 47 imigrantes desembarcaram na ilha de Lampedusa, na Itália, contrariando a autorização do governo. O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, ameaçou impor sanções contra a ONG alemã que resgatou o grupo.
O Irã aumentou em 4 vezes o nível de enriquecimento de urânio, ultrapassando o limite da produção do material radioativo permitido pelo Acordo Nuclear de 2015. O anúncio foi feito em meio à tensão militar com os Estados Unidos. A promotoria da Suécia pediu formalmente a prisão de Julian Assange. O fundador do Wikileaks é acusado de estupro no país. Ele está preso no Reino Unido desde o mês passado, quando foi expulso da Embaixada do Equador. O líder do partido do Brexit, Nigel Farage, foi atingido por um milkshake durante uma visita de campanha no norte da Inglaterra. Após o incidente, o político interrompeu a caminhada pelas ruas de Newcastle. O Google não poderá mais fornecer o sistema Android para os celulares da marca chinesa Huawei por causa do decreto assinado pelo presidente Donald Trump. A medida vai impactar em clientes do mundo todo. A gigante chinesa já anunciou que está desenvolvendo o próprio sistema operacional. Patrícia Vasconcelos. A briga é entre os Estados Unidos e a China, mas a repercussão mundial. Acho um absurdo porque o telefone funciona bem e é eficiente, disse o italiano que usa um smartphone da marca chinesa. Na semana passada, Donald Trump assinou um decreto alegando emergência nacional para impedir que empresas americanas negociem com algumas companhias chinesas, entre elas a Huawei. O governo dos Estados Unidos afirma que a China está usando os equipamentos da segunda maior fabricante de smartphones do mundo para espionagem. Os americanos também temem perder o controle sobre a rede 5G. Atualmente, a Huawei é uma das empresas mais avançadas nas pesquisas dessa nova tecnologia. Cumprindo a determinação, o Google decidiu não fornecer mais o sistema operacional Android para os telefones da marca. A decisão vai afetar principalmente os novos aparelhos da Huawei, que não vão ter aplicativos como Gmail e o YouTube. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que os Estados Unidos espalham informações falsas para conseguir vantagens comerciais e não mostram qualquer evidência que provem as acusações. A China ainda acusa os Estados Unidos de usarem a influência para pressionar e aniquilar as empresas estrangeiras. A Huawei afirma que já trabalha no desenvolvimento de uma nova plataforma para que os celulares possam operar normalmente. Patrícia Vasconcelos, de Nova York, para o SBT Notícias. E você vai ver a seguir: youtuber acusa motorista de aplicativo de racismo e homofobia no Rio de Janeiro. Polícia prende 3 dos bandidos que explodiram banco, fizeram moradores reféns e causaram terror no interior de Minas. E morre aos 70 anos o ex-piloto austríaco Niki Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1. Não saia daí, o SBT Notícias volta já. Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 4 horas e 26 minutos e nesse momento faz 17 graus em Brasília. A polícia do Pará ainda não conseguiu encontrar nenhum criminoso envolvido no assassinato de 11 pessoas no domingo na periferia de Belém. Imagens de celular mostram um cenário chocante no bairro do Guamá, um dos mais violentos da capital paraense. Testemunhas contaram à polícia que 7 homens encapuzados invadiram a festa e começaram a atirar.
6 mulheres e 5 homens morreram na hora. Uma pessoa foi socorrida e está internada. Esta mulher, que prefere não se identificar, é tia de uma das vítimas. O DJ Leandro da Silva, de 21 anos, foi contratado para tocar no bar. A filhinha dele menor tem 1 aninho, então a gente quer justiça, a gente quer que a justiça seja feita, que esse crime seja esclarecido. O bairro onde aconteceu a chacina tem o patrulhamento da Força Nacional desde março, mas a presença dos agentes não inibiu os assassinatos. A polícia investiga se houve participação de milícias e uma das hipóteses é vingança, depois da morte de 3 policiais militares na semana passada. Esse caso ele exige ainda um rigor maior e nós iremos responsabilizar quem quer que seja que tenha praticado essa atrocidade. Nós não vamos recuar. Se esta iniciativa, se este sinistro ocorrido no bairro do Guamá é para intimidar as ações de segurança pública do governo, esqueçam. Nós vamos continuar firmes trabalhando para garantir o direito da população a ter paz. Os moradores do bairro temem o que pode acontecer nos próximos dias. A gente jamais esperava que ia acontecer isso tão perto da gente. Todo mundo se recolheu, ficou um toque de recolher, todo mundo com medo. Uma perseguição policial terminou com um suspeito morto na zona sul da capital paulista. Um outro criminoso foi preso. A repórter Amanda Campos esteve no local e conta pra gente os detalhes. Essa perseguição começou a poucos metros daqui de onde nós estamos, no bairro Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, ali na Avenida Atlântida. Esses 2 suspeitos estariam tentando roubar um carro já considerado de luxo. A ação dos criminosos chamou a atenção da Rota, o grupo de elite da Polícia Militar do estado de São Paulo. Iniciou-se então uma perseguição. Um dos suspeitos acabou sendo preso ali mesmo. O outro veio aqui à Cidade Dutra, se escondeu em um lugar cheio de sacos de lixo. Ele teria disparado contra a equipe com um revólver calibre 38. Os policiais revidaram. Ele foi baleado, ainda foi conduzido a um hospital da região e acabou morrendo. Amanda Campos, de São Paulo, para o SBT Notícias. E ainda em São Paulo, um policial militar foi gravado agredindo moradores de uma comunidade na Zona Norte durante um chamado por causa do som alto em uma casa. Houve confusão durante a abordagem e nas imagens o PM aparece dando uma voadora em uma pessoa. Em seguida, ele corre na direção de outro homem e acerta mais uma voadora. A Polícia Militar instaurou um inquérito para investigar a conduta da equipe envolvida na ação. Até o momento, não houve denúncia contra os policiais. A Ordem dos Advogados do Brasil entregou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um parecer que reúne críticas ao pacote anticrime que tramita no Congresso Nacional. O parecer questiona pontos como a ampliação das hipóteses de legítima defesa para policiais e a prisão após decisão em segunda instância. O pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi analisado por juristas e técnicos da OAB. O crime deve ser enfrentado de forma dura, frontal e transformadora. O presidente da Câmara disse que o parecer será encaminhado ao parlamento, que pode utilizá-lo para fazer ajustes no pacote. A possibilidade de receber esses estudos, esses documentos, é a sinalização clara que o parlamento brasileiro é a casa do diálogo. O estudo da Ordem também critica o endurecimento das regras para a progressão do crime e da pena para quem se opor à prisão. O acordo penal que prevê negociação da pena em caso de confissão do crime e a gravação de conversa entre advogado e cliente preso. Nesta segunda, o ministro Sérgio Moro usou o Twitter para defender o texto. Em uma das postagens, disse que se alguém em legítima defesa, ou seja, reagindo à agressão injusta, exceder-se, o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou diminuí-la. Moro afirma que para desinformados seria uma norma bárbara, uma licença para matar, e que já mostrou que o texto proposto é uma cópia do Código Penal alemão e tem disposição quase idêntica no Código Penal português. O líder do PSL na Câmara, partido do presidente, comentou o parecer. Vocês podem apresentar qualquer proposta, mas é o parlamento que vai se debruçar, é cada parlamentar que vai colocar a sua digital.
A expectativa do governo é que o pacote anticrime seja votado ainda no primeiro semestre, mas não há uma definição sobre o andamento da proposta, já que, por enquanto, a atenção dos parlamentares do governo e oposição está voltada para a reforma da Previdência. 10 medidas provisórias do governo estão prestes a perder a validade se não forem votadas pelo Congresso. Entre elas, a que reduziu o número de ministérios. De Brasília, Rudá Moreira tem mais informações. O governo sentou com o parlamento para negociar a aprovação das medidas provisórias que estão na pauta do Congresso, em uma reunião agora à noite na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, busca um entendimento para não deixar que as MPs percam a validade. Principalmente a MP 870, que reestrutura toda a esplanada dos ministérios e que define se o COAF ficará nas mãos de Sérgio Moro ou Paulo Guedes. A MP vence em menos de 2 semanas, mas só poderá ser votada na Câmara depois de outras 2 medidas que vencem antes e que estão trancando a pauta. De Brasília, Rudá Moreira para o SBT Notícias. A Prefeitura de São Paulo vai pagar quase R$ 700 ao usuário de drogas da Cracolândia que aceitar tratamento e curso de capacitação profissional oferecidos pelo município. É mais uma tentativa de reduzir o número de usuários no centro da cidade. A imagem de usuários de drogas amontoados em pleno centro de São Paulo ainda impressiona. Mesmo assim, a Prefeitura consegue enxergar avanços no programa Redenção, iniciado há 2 anos. Nós pudemos comemorar o fim de áreas controladas pelo tráfico. O poder público era impedido de entrar em algumas das áreas ali da Cracolândia, da região da Luz, até mesmo para poder fazer a coleta de lixo. Ainda, segundo a Prefeitura, foram feitos mais de 56 mil atendimentos só no ano passado. Uma segunda fase do programa foi anunciada nesta segunda-feira. É o chamado Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica, o SIAT, dividido em 3 partes. A primeira consiste na abordagem do usuário de drogas que vive nas ruas. É o momento mais crítico. Na segunda etapa, ele é acolhido em uma estrutura montada ali mesmo, na região central, onde continua o tratamento médico. Na terceira, ele é levado para um outro local, longe do centro, para receber capacitação profissional e ter chance de conseguir um emprego. Seria a porta de saída do crack. Nessa segunda fase, a Prefeitura anunciou que vai oferecer trabalho para os frequentadores da Cracolândia. Uma ideia que não é nova, já foi usada na gestão anterior. Os que aceitarem terão que trabalhar 4 horas por dia para receber uma bolsa auxílio de R$ 698 por mês. Essa bolsa será paga no máximo durante 2 anos. O investimento prometido pela Prefeitura em 2019 e 2020 é de R$ 276 milhões. A Cracolândia de São Paulo surgiu há 25 anos. De lá para cá, só cresceu. Teve inúmeros confrontos com a polícia e mortes, como a que aconteceu há 10 dias, quando uma mulher levou um tiro na cabeça. Mesmo assim, a Prefeitura aposta alto. Nós temos a meta ousada, mas eu diria muito ousada, de reduzir em 80% o número de usuários de drogas em jogadores públicos. Eu estou falando especialmente daquele quadrilátero da Cracolândia. Uma promessa daquelas para não esquecer. A polícia identificou e prendeu 2 homens suspeitos de participar do assassinato de um morador de rua no ABC Paulista. O crime, que aconteceu há 10 dias, foi gravado por câmeras de segurança. Era sábado, dia 11 de maio, 8 horas da noite. Um homem de boné e camiseta clara desce de um carro de luxo em um bairro de classe média alta de Santo André. Ele caminha em direção ao morador de rua que está na calçada. A vítima é surpreendida pelo atirador, que dispara 5 vezes. O morador ainda tenta fugir, mas acaba caindo. Enquanto isso, o assassino corre até o carro onde é esperado pelo comparsa e os 2 vão embora. Essas outras imagens mostram que os criminosos chegaram ao local 8 minutos antes dos disparos e observaram a vítima até decidirem agir.
Sebastião Lopes, de 40 anos, chegou a receber os primeiros socorros, mas morreu no local. O Tribunal de Justiça de São Paulo já decretou a prisão temporária da dupla, que ainda não teve a identidade divulgada. A motivação do crime também não foi informada pela polícia. Uma quadrilha formada por cerca de 20 bandidos explodiu uma agência bancária e fez moradores reféns em Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais. 3 ladrões foram presos. Uma madrugada de terror. Os moradores de Pouso Alegre acordaram com as fortes explosões. Bombas e muitos tiros de metralhadora e pistola. Bastante tiro para a cidade inteira. O negócio é barulhento, viu? Segundo informações da polícia, o alvo da quadrilha era esta agência bancária. Por volta das 2 da manhã, cerca de 20 homens fortemente armados abordaram os funcionários deste posto de combustíveis. Os criminosos viraram as câmeras e atiraram neste computador, onde as imagens ficam armazenadas. Em seguida, o grupo parou um ônibus e rendeu os passageiros. Cerca de 20 pessoas foram levadas até o centro da rotatória. Nesta imagem é possível ver que um dos bandidos corre em direção a uma viatura do Corpo de Bombeiros. Os militares levavam uma vítima de acidente em estado grave para o hospital. Somente depois de explicarem a situação, foram liberados. Eu estava lá deitado em casa e escutei o barulho. Parecia uma guerra, um bang-bang italiano. Segundo a Polícia Militar, os bandidos invadiram a agência. Diferente de outros crimes que vem acontecendo no sul de Minas, eles não foram atrás dos caixas eletrônicos, e sim de um cofre de penhor que fica no andar superior. Os bandidos explodiram esse cofre e levaram certa quantia que ainda não foi identificada pela polícia e nem pelos funcionários da agência bancária. Logo em seguida, eles fugiram, sentido ao estado de São Paulo. Foram muitos tiros. Os projéteis ficaram espalhados no chão. Dona Viviane mora em frente à agência e ficou em pânico. Nossa, uma coisa que eu nunca quero passar na minha vida, que eu passei essa noite. Na hora que explodiu, qual que foi a reação da senhora? Ai, medo, a morte na frente. Os assaltantes jogaram ainda pregos na rua. Um caminhão foi usado para dificultar a chegada da polícia. Na fuga, a quadrilha abandonou 2 carros e um cafezal, na cidade de Santo Antônio do Jardim, interior do estado de São Paulo. Morreu nesta segunda-feira o ex-piloto tricampeão mundial da Fórmula 1, Niki Lauda. Lauda tinha 70 anos e estava internado em um hospital em Viena, capital da Áustria, sua terra natal. No início de 2019, ele teve uma forte gripe após fazer um transplante de pulmão. Desde então, fazia sessões de hemodiálise regularmente. Niki Lauda ainda recebeu 2 rins transplantados, o último deles há 10 anos, de sua esposa Birgit Wetzinger. Com o inglês James Hunt, protagonizou uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1. A disputa foi retratada nos cinemas, no filme Rush, No Limite da Emoção. Em 1976, durante um dos duelos contra Hunt, Niki Lauda sofreu um grave acidente em que o carro e ele ficaram em chamas. O austríaco passou 6 semanas no hospital entre a vida e a morte. Mesmo assim, ainda conseguiu voltar a pilotar na mesma temporada, já com a aparência bastante diferente. Niki se aposentou em 1984 e, desde então, trabalhava em equipes da Fórmula 1. Nos últimos anos, ele atuava como presidente de honra da escuderia Mercedes. A morte de Niki Lauda foi anunciada pela própria família em uma nota à imprensa. Pelas redes sociais, a McLaren, a última escuderia do piloto, disse que Niki estará para sempre no coração e consagrado na história da equipe. E olha só, uma das corridas mais populares dos Estados Unidos terminou em briga.
A etapa da Carolina do Norte da NASCAR, uma das principais competições automobilísticas dos Estados Unidos, já tinha encerrado quando Clint Bowyer, no carro preto, foi tocado por Ryan Newman e se chocou contra o muro. Muito irritado, Bowyer desceu do veículo e foi para cima de Newman, que ainda estava dentro do carro. A organização da NASCAR decidiu não punir nenhum dos pilotos, mas ficará de olho na dupla. Na Bolívia, um árbitro de 32 anos passou mal em campo e morreu minutos depois de ser socorrido. Foi no começo do segundo tempo da partida. O árbitro desmaiou e sofreu a primeira parada cardiorrespiratória ao entrar na ambulância. Menos de 5 minutos depois, antes de chegar ao hospital, teve a segunda. Os médicos ainda tentaram reanimá-lo por 25 minutos, mas o árbitro não resistiu e morreu. E olha só, dados de uma pesquisa ainda inédita do SPC, obtida com exclusividade pelo SBT, mostram que a cada 4 brasileiros, 1 não consegue controlar os gastos. A partir do ano que vem, educação financeira será matéria obrigatória no ensino médio. O sonho de fazer um mestrado só foi possível com muito planejamento. Quando eu resolvi tomar essa decisão, todo mundo falou assim, Dina, tu vai parar de trabalhar, como é que tu vai fazer? Mas eu fiz um planejamento, isso fez toda a diferença para que esse percurso não fosse um percurso doloroso. Agora, Dina quer passar adiante o que aprendeu. Quando eu falo que nós somos sonhadores na prática, precisa ter outras ferramentas que são essenciais, e principalmente os financeiros. Gastar menos do que se ganha parece simples, mas uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que de cada 4 brasileiros, 1 não consegue economizar.